O líder inspirador, ele forma novos líderes, isso mesmo. A liderança inspiradora, ela é uma liderança que ela, de fato, tem um grau de importância muito grande quando a gente fala de inspiração. E quando eu vejo aqui uma liderança inspiradora que influencia, que gera resultados, que transforma a vida das pessoas para melhor, e que também, é claro, ajuda esse líder a ser um líder que é um líder que faz a diferença, que marca um tempo. E é lógico, colhe frutos, né? Um líder inspirador, ele colhe muitos frutos. E eu digo que existem algumas coisas que faz você se tornar um líder inspirador de maneira mais rápida. Algumas coisas que faz você se tornar um líder inspirador de uma maneira muito mais assertiva. Isso mesmo. E uma delas é formar novos líderes. Quando você tem uma liderança que forma novos líderes, primeiro, você deixa o seu legado. Segundo, você marca a vida das pessoas como sendo uma referência, você sendo um modelo, você sendo, de fato, alguém que faz a diferença. Então, quando você tem uma organização que tem uma cultura, não é, de deixar formar novos líderes, porque é muito importante também que você entenda que tem empresas, organizações que não têm uma cultura, não têm nos seus valores a formação de novos líderes. Então, a coisa fica muito solta. Então, as pessoas vão trabalhando, vão se destacando e eles deixam como sendo algo totalmente natural. E os líderes que já existem, eles não têm um programa de desenvolvimento de lideranças, não é? Então, hoje é inconcebível você ver nas organizações, por exemplo, departamentos de RH que não tem um programa de formação de novos líderes a partir desses novos líderes, não é? Surgindo outros novos líderes, ou seja, construir uma bola de neve de construção de lideranças. Isso é um problema muito grave. Então, você quer, de fato, liderar de forma inspiradora, invista tempo e energia na formação de novos líderes. Mas qual é o normal hoje? O normal hoje é o seguinte: eu trabalhei em 5 empresas multinacionais, e empresas da Espanha, da Alemanha, Finlândia, França, e em todas elas eu tive assim um misto de alegria e decepção. Por que um misto de alegria e decepção? Alegria porque eu tinha uma preocupação muito grande em fazer-me dispensável. Como assim fazer-me dispensável? Quando um líder ele precisa muito da presença dele para que ele veja as pessoas trabalhando, veja as pessoas realizando os seus afazeres, as suas tarefas, então tem alguma falha aí. Eu, por muito tempo, fui escravo da minha presença. Eu lembro que na primeira empresa que eu tive a oportunidade de liderar como supervisor de equipe, eu lembro que eu ficava muito preso a estar o tempo inteiro presente com a minha equipe e o tempo inteiro de olho, né, na minha equipe. É como aquele ditado que diz assim: o olho do dono, né, é que engorda o gado. O olho do dono é que engorda o gado. E eu descobri que isso só me fazia ficar muito mais preocupado, tenso, inseguro. Na verdade, quando você tem um líder que ele precisa muito, muito de estar presente o tempo inteiro com a equipe, olhando o que a equipe faz, isso demonstra 2 coisas. Não, demonstra 3 coisas. A primeira coisa é que ele é inseguro. Esse líder é inseguro, tá? Ele não consegue. Por que ele é inseguro? Ele é inseguro por quê? Porque ele não consegue dar as costas para o time
e ter a certeza que aquele time vai fazer o que tem que ser feito conforme o alinhamento da liderança. Ele é inseguro. Então, esse líder, ele é inseguro. Ele não tem segurança na sua performance como líder, não é? Ou ele não tem segurança no desenvolvimento da sua própria equipe, tá? Segundo motivo, veja bem, o primeiro, ele é inseguro. Segundo motivo, ele não treina a equipe. Ele não treina a equipe, ele não delega. Não treina e não delega, tá? Quem não treina a equipe fica escravo da presença na equipe, tá? Muito importante a equipe ter autonomia, ter independência. E a terceira coisa é justamente isso, ele não forma novos líderes. Ele não tem um programa de desenvolvimento de novas lideranças. Ele não tem um programa de desenvolvimento de novas lideranças. Então, o que acontece? Esses três fatores fazem o líder estar preocupado o tempo inteiro com o que as pessoas estão fazendo. O que as pessoas estão fazendo? Como elas estão fazendo? E se a sua presença for mais importante do que a sua ausência, tem alguma coisa errada na sua liderança. Eu descobri isso muito cedo, sofrendo na pele essa dor de ter insegurança, de não delegar e de não ter aí a formação dos novos líderes. Mas logo que eu entendi esse processo, eu descobri que para que eu pudesse motivar, inspirar o meu time, porque a inspiração serve para isso, para você se tornar um líder inspirador, você precisa, de fato, confiar no teu time. E a relação de inspiração e confiança é muito, muito estreita, tá? A relação de confiança e inspiração é muito estreita. Dificilmente um líder que ele é inspirador, ele produz confiança. Na verdade, assim, se o líder não produz a confiança da equipe, ele não era um líder inspirador. Para você inspirar, motivar, engajar, de fato, impulsionar a sua equipe para o crescimento e para fazer o que tem que ser feito, de fato, você precisa ter geração de confiança. Sem a geração de confiança, a equipe fica medrosa. Sem a geração de confiança, a equipe fica dependente. Ela não gera autonomia. Ela fica insegura, logo ela comete muito mais erros do que o normal, ou até mesmo nem cresce, não desenvolve, ela fica travada. Então, o líder inspirador, ele entende que formar novos líderes vai gerar mais confiança. E passando mais confiança, ele produz novos líderes. Então, é um processo que ele é uma via de mão dupla. Se eu treino minha equipe, formo ela, construo nela, produzo novos líderes, a minha confiança com a equipe aumenta. Se eu gero mais confiança com a equipe, eu produzo novos líderes. É uma via de mão dupla. Então, o que acontece? Cada vez mais, para que o líder ele possa ter alta performance, alto desempenho, e a equipe dele tenha alta performance e alto desempenho, ele precisa, de fato, para inspirar o time a ter o alto desempenho desejado, ele precisa ser inspirador e formar novos líderes, tá? Então, assim, o que é que de fato segura, emperra os líderes, impede os líderes de formarem novos líderes? Eu podia citar algumas coisas para vocês aqui. Por exemplo, o líder ele tem muito apego ao seu próprio cargo. Então, o que acontece? Como ele tem muito apego ao seu próprio cargo, ele não investe tempo e energia para que outras pessoas elas possam, não é, ajudar esse líder a liderar. Porque, assim, quando nós formamos novos líderes na nossa equipe, acontece um fenômeno contraintuitivo. O que é o fenômeno contraintuitivo? É que, assim, na lógica normal, a gente entende que se eu passo poder, se eu formo novos líderes, logo eu perco autoridade, eu perco espaço, eu
perco, de fato, o meu poder como líder. Autoridade, espaço e poder como líder. É isso que geralmente esses líderes, na sua maioria, entendem. Então, por isso que eles não formam novos líderes com medo de ameaçar seu próprio cargo. Só que eles não entendem que acontece um fenômeno contra-intuitivo. É oposto à lógica. Na verdade, você não perde autoridade e você não perde poder e não perde, de fato, o seu cargo se você formar novos líderes. O que acontece é que, se você forma novos líderes, esses líderes novos, eles te ajudam a liderar mais e melhor. E eles te ajudando a liderar mais e melhor, o que acontece? O que acontece? Você se torna uma autoridade maior. É contraintuitivo. Você cresce muito mais quando você forma líderes do que quando você não forma líderes. Por quê? Porque quando esses líderes eles estão formados, eles ajudam você a liderar de uma maneira mais poderosa ainda. E você ganha poder e não perde o poder. Você ganha autoridade e não perde a autoridade. Porque o gatilho da reciprocidade estará nesses líderes e eles serão gratos ao que você fez por eles e o crescimento que eles tiveram na vida. Porque, assim, quando uma pessoa ela se vê, ela se enxerga como líder, pronto, preparado para atuar, ela se sente feliz, satisfeita, ela melhora de vida. E todos aqueles que melhoram de vida com a liderança, eles são gratos aos seus mentores. Por exemplo, todas as vezes que o seu pai te ajudou a crescer, sua mãe te ajudou a crescer, um vizinho seu ajudou você a crescer, um irmão seu te deu um apoio para você crescer, um amigo, você vai ser eternamente grato para aquela pessoa e isso vai ficar na tua memória para sempre. Então, quando um líder ele ajuda, quando um líder ele apoia a formação de novos líderes, esses novos líderes, por reciprocidade, ajudam você a crescer, a ter mais autoridade. Então, é muito importante que você entenda esse fenômeno contra-intuitivo. E aí, aparece a liderança inspiradora. Quando você vê as pessoas replicando, olha só, quando você vê as pessoas replicando aquilo que você ensinou, logo você é inspirador. Você motivou elas, você instigou elas a crescerem, tá bom? Então, é muito importante você entender que algumas pessoas têm medo, mas esse medo é um medo bobo de formar novos líderes, tá? Essa é a primeira coisa. A pessoa tem medo de perder o cargo, medo de perder o poder, medo de perder a autoridade. Então, legal. O que acontece? Outro motivo que faz alguns líderes eles não formarem novos líderes. Qual é o outro motivo? O outro motivo é, de fato, insegurança. Insegurança. Eles não têm maturidade para treinar pessoas, tá? E isso gera insegurança. Todas as vezes que um líder ele não tem maturidade para treinar as pessoas, ele é um líder que vai ficar inseguro. Um líder inseguro, ele fica centralizador, tá? Pode perceber. Um líder inseguro, ele é centralizador. A grande maioria dos líderes centralizadores escondem no centro desse movimento a insegurança. Quando você vê alguém que não delega, quando você vê alguém que quer fazer tudo sozinho, quando você vê alguém, parece que ele é o quê? É talentoso, parece que ele é autoridade, parece que ele é tecnicamente bom, parece que ele, mas só parece. Porque, na verdade, ali atrás tem uma grande insegurança. Lá dentro tem uma grande insegurança. Tá? Então, líderes que não formam líderes, eles são centralizadores porque são inseguros. Alguns deles. Então, esses aí
são segundos motivos, eu diria assim, né? Segundos motivos que fazem líderes não treinar outros líderes. São os dois maiores. Medo de perder o cargo, medo de perder a autoridade. Ele, de fato, medo de perder o poder, inseguro e centralizador, tá? Então, se você está dentro desse ciclo, você tem agora a oportunidade de mudar esse ciclo. Como é que você faz isso? Deixa eu te falar. Como é que você muda de um cenário centralizador, inseguro, medroso de perder as funções, para um estágio de líder que inspira? Primeiro, você entender alguns benefícios que são consequência de você formar novos líderes. O que é que você ganha quando você forma novos líderes? Importante saber disso. Primeira coisa que você ganha quando você forma novos líderes e está o tempo inteiro treinando novos líderes é o seguinte: você ganha maturidade para entender de gente. Isso mesmo. Você começa a perceber como é que as pessoas funcionam. E quando você descobre como é que as pessoas funcionam, porque você treina elas, ok? Você treina elas. Você vai descobrir o código de barras das pessoas, o código de barras do teu time, da tua equipe. E qual é a consequência positiva disso? Você vai saber colocar as pessoas certas nos lugares certos e vai saber valorizar. E quando você aprender a valorizar, essas pessoas elas vão se engajar mais, elas vão se dedicar mais, elas vão se envolver mais e se interessar mais em te ajudar a crescer. Essa é a consequência positiva. A tua equipe, quando for treinada por você para se tornar líder, elas vão te ajudar a liderar e vão te ajudar a bater meta, vão te ajudar a crescer. Porque líder gosta de ajudar líderes, tá? Líderes gostam de ajudar em si, né? Ajudar é uma missão do líder, tá? É uma vocação. E se você inserir esse sentimento de ajuda na equipe, porque você forma líderes, o que acontece? Volta para você esse desejo delas. E essa intenção delas para com você. E aí você cresce. Por isso que a sua autoridade cresce. Então, o primeiro benefício é que você vai ser ajudado muito mais pela sua equipe. Pela sua equipe. Segundo benefício que você vai ter é o seguinte, é que você vai ter paz. Muito mais paz. Você vai ter muito mais tranquilidade. Você vai poder ficar muito mais tranquilo e tranquila para pensar estrategicamente. Você vai ficar menos operacional e vai ficar mais estratégico. Mesmo se você for um líder operacional ou um líder tático, um líder supervisor, gerente, você vai ter mais espaço na sua agenda para pensar. Sabe, gente? Olha, vou te falar, em um líder que ele tem mais espaço para pensar, ele é um líder melhor. Quando ele está muito na correria, quando o líder está muito no apagar fogo, ele não respira. Se ele não respira, ele não cresce. Então é muito importante formar novos líderes para você ter tempo, para você ser estratégico, para você crescer. Para você crescer. Então, um líder que ele investe tempo na formação do seu time para liderar, ele cresce mais, ele avança mais, ele é mais promovido, ele é mais valorizado. Então, pensa nisso, tá? Pensa nesse valor que você está perdendo por não treinar seu time a ser líder, tá? Hoje, no mundo em que a gente vive, é inconcebível você ter empresas que não fomentam, que não estimulam os líderes a formarem novos líderes. É quase que uma obrigação no mundo de hoje você ter uma equipe onde as pessoas lideram pequenos projetos, lideram pequenas ações, lideram ideias, né? Lideram ideias. É fundamental
que você invista seu tempo na formação dessa liderança, para você respirar, para você ter mais tempo, para você ser mais estratégico, para você, de fato, ser mais assertivo, tá? Então, é muito importante isso. E com isso você alcançar mais e melhores resultados aí na sua área, tá bom? Então, esse é o segundo motivo. Tem um terceiro motivo que é muito bom, que é um benefício muito bom para você quando você forma líderes, que é o quê? Você é visto como uma autoridade. Olha que coisa boa. Porque assim, quando você é um líder, que apenas passa tarefas, que você apenas cumpre sua rotina, você é visto como um gestor. Passa tarefas, cuida de planilhas, cuida de gráficos, cuida de indicadores, cuida de métricas, metas. Você é um gestor. Agora, quando você treina pessoas, você é visto como uma autoridade. Tá bom? Então, ó, na escala de valorização, um líder que treina, que inspira e que forma novos líderes, ele é visto e valorizado muito mais como autoridade do que um gestor. Por quê? Porque a figura do gestor, ela acontece na faculdade, numa pós-graduação, em um MBA, em um de ferramentas, você forma um gestor. Mas treinar gente é coisa de liderança. Não se aprende em faculdade, não se aprende em MBA, não se aprende em pós-graduação, não se aprende em um treinamento de ferramentas. Treinar pessoas exige capacidades, habilidades comportamentais diferenciadas, completamente diferenciadas. E isso é que marca, e isso é que, de fato, faz a grande diferença. Então, quer ser visto como uma autoridade, quer ser, de fato, alguém que é visto valorizado e que o tempo inteiro as empresas correm atrás de você, de que o tempo inteiro as oportunidades correm atrás de você, treine pessoas. Treine pessoas. Gestores procuram oportunidades. Líderes, as oportunidades é que procuram ele. Olha a diferença. Quando você é gestor, você está sempre aí atrás de coisas e ferramentas para você se destacar, para você ser promovido, para você ser valorizado. Mas quando você é líder e treina pessoas, inspira as pessoas, você se torna tão inspirador que as oportunidades correm atrás de você, que as pessoas desejam você, que as pessoas querem você. Captou? As equipes, elas têm orgulho de ter você como líder, quando você é inspirador, porque você treina elas. Então, quando uma equipe, ela olha para o seu líder e vê que ela está crescendo na vida, está melhorando na vida, está transformando sua vida para melhor, ela, então, encara esse líder como uma autoridade. Então, a sua meta como líder, a minha como líder, é fazer com que as equipes que nós trabalhamos sinta a verdadeira transformação, que eles estão melhorando de vida. E dentro disso, eu quero te falar uma terceira coisa do líder inspirador que forma líderes. Veja bem, o líder que forma líderes, ele fala sobre tudo, não apenas sobre trabalho, tá? Então, ó, o líder que forma líderes, ele fala sobre a vida, não apenas sobre trabalho. Captou? Então, olha, um líder inspirador, quando ele forma líderes, ele é aquele que fala de política, fala de religião, fala de esportes, fala de família, fala sobre estudos, tá? Ele inspira de maneira global a sua equipe. Quando a sua equipe olha para um líder inspirador, ela vê naquele formador de líderes, vê naquele coach, naquele treinador, uma pessoa que é exemplo de família, de amigo, de cidadão, que conversa sobre assuntos que vão fazer ela crescer.
Não apenas sobre trabalho, meta, resultados, não apenas sobre coisas técnicas, mas sobre assuntos que inspiram elas a crescerem. Inspiração, motivação, celebração, assuntos ricos que têm a ver com filosofia, sociologia, religião, política, e que fazem ela pensar. Então, um líder que treina, que forma outros líderes, ele tem um arsenal de assuntos que ele conversa, né? Que ele trata com a equipe e que ajuda a equipe a não ser apenas aqueles robozinhos colaboradores. O líder inspirador que treina a equipe, ele lida com as pessoas sendo gente, em todos os sentidos, sabe? Gente em todos os sentidos, é isso. Gente que se preocupa com a vida, com a família, que se preocupa com a qualidade de vida, com os estudos, não é? Com ideias, filosofias, livros, compartilha ideias sobre livros, compartilha ideias sobre pesquisas, estudos, reportagens, experiências da vida, família, não é? Esse é um líder inspirador. Ele é gente que sabe cuidar de gente, que treina gente para ser gente. E ele não tem nenhuma preocupação com isso, ele não tem problema em se expor, ele não tem problema em dizer quem ele é, ele não tem problema em vender uma visão, sabe? Quando você forma novos líderes, você tem que ter em mente que você está vendendo uma visão. Porque o que eu mais vejo hoje é gente que não quer nada com a vida, principalmente nas empresas. Eu trabalho nas empresas fazendo mentorias, fazendo palestras, falando com gestores, falando com equipes, e eu vejo muitas queixas das empresas hoje nesse sentido. As equipes aqui não querem nada com a vida. Tá difícil fazer eles enxergarem além do que eles fazem. Então, quando você treina a sua equipe para ela ser líder, você mostra para eles que tem algo além daquilo que eles fazem. Tem algo muito, muito mais profundo do que a tarefa que eles executam. Existe um propósito muito grande. Então, quando você for formar seu time para liderar, sempre mostre para ele o que tem por trás da cortina que eles não estão vendo. O que você vê que eles não veem. Então, um líder inspirador que tem essa preocupação, ele está sempre vendendo uma visão de crescimento para as pessoas. E isso envolve assuntos como os que eu falei agora, não apenas assuntos técnicos. Então, fale com a sua equipe outros assuntos de vida e não apenas assuntos de trabalho. Se você quer ser um líder treinador, um líder que forma líderes, você precisa ser um líder gente. E gente não é só trabalho, gente também é vida. Então, mostre que você é humano, que você é gente e que conversa com ele sobre gente também. Isso é muito importante mesmo. Isso vai te dar um ganho profundo. Eu sempre nas minhas empresas, nas minhas equipes, antes mesmo de liderá-las, eu tinha uma preocupação quando eu trabalhava, eu não era, todas as empresas que eu trabalhei, que eu fui líder, eu fui alçado ao cargo de liderança depois de trabalhar junto com a minha equipe, né? Eu fui promovido a líder. Eu nunca cheguei numa empresa já como líder. Eu sempre cheguei como funcionário e cresci na empresa e me tornei líder. Mas me tornei líder de fato, né? De direito, porque sempre eu liderei de fato. Eu sempre procurei usar liderança, mesmo sem ter cargo de liderança. E o que é que eu via? Eu via uma necessidade muito grande dos meus colegas de crescer na vida, mas em todos os aspectos. Um amigo meu, eu lembro que um amigo meu chamado Eduardo, ele sempre gostava de falar sobre ser pai. Engraçado, né? Ele era pai de 2 crianças, um menino e uma menina, né? E as conversas que eu tinha com o Eduardo na equipe era sobre a vida de pai. Engraçado isso, né? Eu sempre perguntava pelos filhos, ele contava como é que estavam os filhos. Tive um outro colega também, Miguel, que
nossa conversa era conversa de família. Falava sobre esposa, falava sobre filhos, né? E a gente falava sobre estudos. Engraçado que eu conversava com o Miguel muito pouco, né? Eu conversava com o Miguel muito pouco sobre a parte técnica, sobre a nossa função. Eu falava muito mais com ele sobre a vida. E quando eu me tornei líder, Miguel ficou muito satisfeito, porque ele via em mim um colega inspirador, né? Porque a gente compartilhava muitos assuntos de vida e não apenas assuntos técnicos. Então, olha, pensa sobre isso, né? Avança nesse aspecto que eu digo para você que vai ser assim um ganho muito grande para você. Treina a tua equipe, de fato, você usar a sua equipe para que ela sinta que ela cresce com você, que ela está melhorando de vida com você. Treina a tua equipe, você vai ver a sua equipe te ajudando a liderar, a liderar, e tenha um diálogo com o seu time, como treinador deles, formador de líderes, que façam eles entenderem que você é gente, que você conversa sobre outros aspectos e não apenas sobre coisas técnicas, sobre coisas da vida corporativa, tá bom? E olha, deixa eu falar, o líder inspirador, que ele forma líderes, ele deixa um legado, ele marca como uma referência, ele é visto como uma autoridade. E você que vai, de fato, crescer como líder, que vai avançar, ser valorizado, alcançar promoções, que você vai ser desejado pelas empresas, desejado pelas oportunidades, e as pessoas vão olhar para você com o desejo de fazer você crescer. Olha, quando você é um líder que treina pessoas, as pessoas querem fazer você crescer. Quando você é um líder que treina, que capacita e que forma novos líderes, não é? As empresas querem te valorizar, elas querem colocar você no pódio, elas querem dar promoção para você, elas querem de fato, te presentear com as melhores oportunidades. Então, pensa nisso. Capacitar pessoas e formar líderes torna você o líder inspirador que você merece, que você marca o tempo, que você marca a vida das pessoas. Um líder que forma líderes transforma a vida das pessoas. Então, coloca em prática um projeto para você formar teu time, para você formar neles novos líderes. E se você já é um líder que inspira, pega algumas dessas orientações que eu te falei aqui, não é? E reforça. Se já está fazendo, reforça ainda mais. Coloca mais energia nesse processo. E você vai ver que a tua autoridade e a tua valorização vai começar a aumentar cada vez mais. Tá bom? O que você pensa assim? O que eu posso fazer para ser mais inspirador? Então, a frase que você precisa anotar aí, ó. Anota no teu caderninho aí, ó. O que eu preciso fazer para ser mais inspirador e treinar mais a minha equipe e formar novos líderes? Se você não faz nada ainda, comece hoje. Comece agora. Com o seu projeto, com o seu plano de ação. Se já faz, pense. O que eu preciso fazer para melhorar? Tá bom? Então, olha, vai lá. Remédio comprado, esquecido no armário, ele não faz efeito. Para fazer efeito, tem que tomar. Tem que fazer. Líderes inspiradores agem. Líderes inspiradores colocam em prática. Realizam. Vai lá. Quebra tudo. Cuida bem de você. Seja um líder inspirador que você merece, porque a tua equipe está pronta para te aplaudir de pé. Grande abraço para você.